Olá, estamos de volta em mais uma aula aqui do nosso curso Exposição à Carta aos Hebreus. Eu me lembro que na última aula eu comentei com você sobre um livro especial chamado Septuaginta, também conhecido como o Antigo Testamento na versão grega. Está aqui, prometi que ia trazer, mostrar para você. Esse aqui é o exemplar que eu tenho, que eu uso para estudos no Antigo Testamento como uma versão grega. A versão grega, que é a versão mais antiga do Antigo Testamento que se tem. E, como não poderia deixar de ser, está aqui todo ele escrito desse modo, nessa língua aqui, na língua grega antiga. E por que eu falei sobre isso? Porque a Septuaginta, também conhecida como versão dos 70, porque, segundo uma história que rola desde a antiguidade, 70 ou 72 rabinos eh, eles teriam feito a tradução para o grego, diretamente do hebraico para o grego. Mas eu falo sobre isso porque o nosso autor de Hebreus, ele usa a Septuaginta. Na verdade, ele usa uma versão da Septuaginta que é diferente dessa que nós temos aqui hoje em dia. Nós não temos a versão que o autor de Hebreus utiliza. Temos apenas fragmentos, sabemos que veio de um texto grego, porque não é também do texto hebraico original. E aí a gente vai seguindo no nosso estudo aqui em Hebreus, localizando essas passagens do Antigo Testamento de acordo com essa versão que é conhecida como a Septuaginta. Mas vamos então à aula de hoje. Estaremos então falando do capítulo 2, iniciando o capítulo 2, é a nossa terceira aula, propriamente dita no texto em Hebreus, onde nós começamos o capítulo 2 e vamos dos versículos de 1 a 4. De 1 a 4 na aula de hoje. Quero ler para você na minha versão aqui esse texto, um texto curto, onde nós poderemos, onde você pode acompanhar. Eu já falei para você, caso você não tenha uma Bíblia, é, há vários, há vários sites que disponibilizam Bíblias gratuitamente. O texto está lá e você pode acompanhar na versão que melhor te agradar. Na minha versão está escrito assim, capítulo 2, versículos de 1 a 4. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão e desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? A qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Muito bem, esse é o texto que nós trabalharemos nessa aula, Hebreus capítulo 2, de 1 até 4. Tendo mostrado quem é e o que representa o Filho, o autor agora passa a fazer uma séria e grave advertência. Aliás, a primeira de 5 advertências em toda a carta. 5 advertências. Nós veremos hoje a primeira. No capítulo 1, o autor ele descreveu o Filho e a sua obra única, que difere completamente de qualquer outro ser de que se tenha notícia, em especial dos anjos. E aí, como foi dito, os anjos são considerados em alta estima pelos judeus em geral. E de um ponto de vista especial, de um ponto de vista particular também pelos cristãos. Cristãos consideram muitos anjos, pensam em anjos. Anjos fazem parte da história do cristianismo no seu fundamento, ali na sua fundação. E como o Antigo Testamento também faz parte da Escritura Sagrada dos cristãos, anjos, como estiveram presentes várias vezes, anjos podemos dizer que são seres que atraem a atenção também dos cristãos. O versículo 1 está ligado ao capítulo 1, pela continuidade do assunto dos anjos, que continuará no versículo 2.
Agora é importante observar que no capítulo 1, o autor ele não fez, se você observou, ele não fez qualquer apelo. Ele não deu um só mandamento e também não pediu para a congregação fazer qualquer coisa. Nada. O pregador apenas celebra a pessoa do Filho e mostra que ele é o quê? Superior aos anjos. Aí o autor continua aqui demonstrando que o Filho ele é superior aos anjos, mas agora de uma forma bem diferente. Não pelas suas obras, não pelo seu poder, não pela sua posição, também, mas pela mensagem que ele, o Filho, traz pessoalmente. O pregador, no versículo 1, e aqui eu fiz um jogo com palavras de algumas versões. Essas versões são traduções e elas nos ajudam a compreender melhor o texto quando você coloca assim uma ao lado da outra. Então ele começa dizendo que é necessário, ou seja, importa que, convém, devemos prestar muitíssima atenção, ou levar mais a sério, ou nos apegarmos com maior firmeza, com maior atenção às verdades ouvidas, ou às coisas que ouvimos, ou ainda à mensagem ouvida, para que jamais, ou em tempo algum, nos desviemos dela, se não quisermos ir à deriva. Mas o que é que tudo isso significa? No versículo 1 do capítulo 2. Bom, nós temos aqui o primeiro mandamento. O primeiro mandamento aqui em Hebreus. Ouvir, escutar. Mas não é um ouvir ou escutar de qualquer jeito, não. É um ouvir e escutar com muitíssima atenção. Ouvir aqui, e geralmente na Bíblia, a não ser que haja uma exceção e o contexto vai nos dizer, mas geralmente na Bíblia, ouvir não significa apenas receber os sons, assim no sentido acústico da palavra. Escutar assim com os ouvidos. Não. Ouvir, geralmente na Bíblia, aqui nesse texto de Hebreus capítulo 2, versículo 1, significa crer. Sim, crer. Ouvir não significa que você também esteve presente quando alguma declaração foi feita sobre algum tipo de assunto. Não. Ouvir, no sentido bíblico, é muito mais do que isso. Aqui, nesse versículo, ouvir significa que nós devemos nos apegar com firmeza à mensagem que foi entregue lá no capítulo 1, do versículo 1 até o 14. Aquela mensagem ali. Alguém tem que prestar atenção. Quem ouviu aquilo tem de se apegar e tem que identificar todos os elementos daquela mensagem e não fazê-lo de modo superficial. Ouvir, crer em tudo aquilo que foi passado no capítulo 1. No capítulo 1, nós vemos que tudo é feito pelo Filho. Nós apenas assistimos à sua obra, o seu feitio, nós não fazemos nada. Agora, no capítulo 2, nós temos uma ordem, e a ordem é: ouça com atenção máxima o que foi dito. Isso nos coloca em duas situações. Primeira, como é que nós temos ouvido aquilo que se diz da parte do Filho? Segunda, estamos obedecendo ao que já nos foi dito sobre o Filho ou estamos procurando novidades que nos satisfaçam? É claro que essas situações aqui são colocadas para você que acompanha o nosso curso aqui nessa aula, mas elas têm a ver com aquele contexto da carta que foi proposto na introdução, na aula introdutória. O texto é claro. Nós não podemos ouvir o Filho com menosprezo, com desdém, como se fosse um qualquer, sem importância, mas com atenção. A mensagem que vem do Filho tem de nos satisfazer completamente. Parece que esse é o problema aqui. Não se está tratando o Filho como quem ele é. Por isso,
é que não se presta a atenção adequada à mensagem que vem dele. As consequências disso são claras. Apatia. E não é uma apatia qualquer, é uma apatia espiritual. Sabe, uma falta de envolvimento espiritual, indiferença, tanto faz como tanto fez, insensibilidade, indolência, marasmo e, finalmente, regressão espiritual. Ir embora, procurar alternativas. Então, tudo isso por causa da imprudência espiritual com relação ao que já se sabe do filho, mas não considerá-lo de modo adequado. É isso que acontece. Ouça é um mandamento aqui. O que é que nós temos ouvido? A quem temos ouvido? Isto é muito importante. Quando ouvimos o filho, como o comparamos com outros que ouvimos? Ele tem destaque especial em nossas vidas? Perguntas que valem para aquela congregação em Hebreus e para nós também. Depois, o autor diz que os fiéis devem ouvir o filho para não se desviarem, ou seja, para não irem à deriva. É muito interessante. A linguagem aqui é a mesma usada pelos que navegam em barcos, uma linguagem náutica. Pessoal que está em barcos em meio a uma forte correnteza. Alguém numa situação dessa deve estar como? Deve estar o tempo todo de olho na bússola para não se desviar. Essa advertência tem a intenção de alertar para o fato de que o desvio ou a deriva vai ocorrer. Só que vai ocorrer devagarzinho, é processual, é um processo. E processos, você sabe como é que eles são, né? Portas que deveriam ser fechadas são abertas. Por outro lado, as que deveriam ser abertas são fechadas. E aí as coisas vão acontecendo de modo imperceptível. Por não obedecerem à mensagem do filho, acabarão por se desviar dela gradativamente. Entendamos que o mundo não é uma boa imagem, para você pensar nisso, não é um lago parado, tranquilo, às 5:30 da manhã. Não, o mundo não é assim. O mundo é um rio caudaloso, violento e com forte correnteza, afastando quem não olha para a bússola, quem não corrige a sua navegação, levando, portanto, a uma queda final. Quem não está firme na mensagem entregue pelo Filho está ou sem bússola ou sem âncora, não tem posicionamento. Em ambos os casos, está completamente sem apoio. Quem se encontra nessa situação está boiando na corrente, como aqueles fragmentos depois de uma enxurrada. Uma coisa terrível, uma situação dos que são indiferentes à mensagem do Filho, daqueles que não reagem à sua palavra. São como se estivessem boiando, mas não parados, levados pela corrente. Estão em movimento. E esse movimento é para longe do Filho e, lamentavelmente, na direção da morte. O versículo 2, nesse ponto, o autor faz um argumento muito convincente. E eu quero fazer um daqueles parênteses nesse momento, como eu fiz na última aula. Eu quero falar para você sobre argumentos. Um argumento é uma apresentação de ideias, de raciocínios que têm por objetivo demonstrar uma afirmação, ou que aquela afirmação é verdadeira. Isso de modo bem simples. A afirmação que o autor está fazendo aqui é que o Filho ele é superior a tudo o que existe, inclusive quem? Anjos. E para provar esta afirmação, ele usa um mecanismo de argumentação, uma forma muito conhecida desde a antiguidade. E é praticada hoje por quem quer fazer argumentação de ideias, principalmente em julgamentos, pessoas que querem colocar um posicionamento e defender uma afirmação, uma tese. Esse mecanismo ele é conhecido como a fortiori, uma expressão latina, e significa
com razão mais forte. Com razão mais forte. O autor, então, ele parte do menor para o maior. É essa a ideia do argumento a fortiori. Do menor para o maior. Parece complicado tudo isso, né? Não é mesmo. Veja como foi que ele fez isso. Para o pregador, quem age com indiferença ao filho esquece que o Deus no Antigo Testamento é o mesmo do Novo Testamento. Deus deu a sua lei no Antigo Testamento. Sabemos que a lei de Deus foi o quê? Reconhecida como válida, como segura. A lei era vista como certa, como firme. Agora, há um detalhe especial, que às vezes escapa a leitores da Bíblia. A lei, ela foi entregue por anjos. É mesmo? Sim. Há textos que falam sobre isso. O quinto livro da Bíblia, conhecido como Deuteronômio, capítulo 32, versículo 2, lá nós lemos o seguinte, Deuteronômio 32, versículo 2. O Senhor veio do Sinai e lhes alvoreceu de Seir, resplandeceu desde o monte Parã e veio das miríades de santos. Isso aqui é linguagem para anjo. E veio das miríades de santos. E o texto termina assim: à sua direita havia para eles o fogo da lei. O livro do Novo Testamento, que é uma carta do apóstolo Paulo, Gálatas, capítulo 3, versículo 19, nós lemos o seguinte: qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Você viu isso aí? Gálatas, capítulo 3, versículo 19. Ainda um outro texto aqui no Novo Testamento, apenas para consubstanciar isso que foi afirmado aqui. Atos, capítulo 7, versículo 53. Atos 7, 53. O famoso sermão de Estevão. Já no finzinho do sermão, no versículo 53, nós ouvimos dele o seguinte: vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não a guardastes. Então, como nós temos visto aqui, a lei ela foi entregue por anjos. Então, esta lei, entregue por meio de anjos, quando ela era transgredida, havia o quê? Punição. Havia punição, como toda lei. Um texto que vai falar sobre isso, há vários, o que eu escolhi aqui, e é bastante conhecido, está no terceiro livro da Bíblia, o livro de Levítico, capítulo 10, versículo 2. Levítico capítulo 10, versículo 2. Nós lemos o seguinte: Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram o quê? Fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Esse foi o problema. Eles não deveriam ter feito aquilo, não era para eles fazerem. Então, saiu fogo diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Transgrediu a lei, havia punição para isso. Aqui entra o argumento do autor de Hebreus. Agora você vai entender aquilo do menor para o maior, a fortiori. Muito bem, se a lei, que foi entregue por anjos, quando transgredida e desobedecida, tinha como recompensa o castigo, e era um castigo apropriado para a quebra daquela lei, quanto mais, ou com maior razão, a mensagem que é entregue pelo próprio Filho. Então não há escapatória para quem age assim. Por isso é que nós lemos ali na primeira parte do versículo 3. Como escaparemos nós? Como escaparemos nós? Se negligenciarmos tão grande salvação. Aos que dizem que o Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento,
Essa e outras passagens jogam por terra esse falso ensino. Olha, imagine, Mateus capítulo 11, versículo 23 e 24. Jesus está dizendo o seguinte: Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até ao céu? Descerás até ao inferno. Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Muitos pensam que, devido à mensagem de amor de Jesus, as coisas podem correr de modo tranquilo, né, superficial, frouxo. E aí, hoje em dia, muita gente pensa assim. Olha, engana-se quanto a isso e quanto ao amor que Jesus entregou como mandamento. Ah, Jesus é do amor, não vai acontecer nada disso. O Novo Testamento é uma outra, é uma outra visão, uma outra perspectiva. Deus trata com o ser humano de modo diferente. Deus é o mesmo. E Jesus, ele trouxe um mandamento. Veja o que está escrito em João capítulo 13, versículo 34. João capítulo 13, versículo 34. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Amar o próximo como Jesus nos amou, olha, pode ser uma das coisas mais difíceis de se obedecer. Lembre-se, amar, querer o bem do outro, naquele nível que Jesus quis, até onde Jesus foi. Dando sequência ao nosso texto, os versículos 3 e 4, a parte B do versículo 3, porque já foi citado aqui a primeira parte dele, nós vemos o seguinte: não nos esqueçamos que a mensagem do Filho, ela foi confirmada, ela foi assegurada também. E por quem? Quem foi que confirmou essa mensagem toda aqui? Olha, primeiro por quem esteve com o Filho. As pessoas que estiveram lá viram tudo. Tanto seus apoiadores como seus detratores. Aqueles que eram críticos de Jesus viram tudo aquilo. A mensagem dele foi confirmada. E não somente as pessoas, seres humanos, mas o próprio Deus. Deus ali, eu digo aqui Deus, o Pai, ele opera juntamente com as outras testemunhas, então o Pai, ele é co-testemunha, junto com aquelas outras pessoas, da mensagem do Filho. E como foi que ela foi confirmada? Ela foi confirmada com sinais, prodígios e milagres, e com as distribuições ou dons do Espírito Santo. Numa outra ocasião eu quero falar sobre a diferença entre cada um desses aqui. Sinais, prodígios e milagres. E tudo isso aconteceu na confirmação da mensagem pelo Filho. Então não foi apenas uma conversa. Não foi uma nova filosofia, um novo ensino, um novo pregador que apareceu com suas ideias, com suas idiosincrasias, com seu modo de enxergar a vida. Não, nada disso. Ele trouxe uma mensagem poderosa. E essa mensagem foi confirmada. Essa mensagem, ela foi assegurada. Quem viu aquilo, quem ouviu, viu coisas também. E quem fez isso, quem estava ali, quem estava presente, eram as pessoas humanas e uma pessoa divina, o Pai. Trata-se, portanto, de uma mensagem superior, ou como diz o autor de Hebreus, uma tão grande salvação, ali na primeira parte ainda do versículo 3, uma tão grande salvação. É isso que ele quer dizer com superioridade da mensagem. Por tudo isso, não devemos nos desviar da palavra do Filho, do seu evangelho, da sua mensagem. A dignidade de estar com o Filho está acima de qualquer interesse. Habitar nessa dignidade deve ser
algo do nosso maior interesse. Afastar-se do filho é motivo de desonra para ele e trará, com certeza, justa recompensa para quem agir deste modo. Agora entenda, essa é uma advertência e ela não tem a finalidade de amedrontar. O cristianismo, ele na sua origem, a origem do cristianismo é na Bíblia e na igreja primitiva. Essa é a origem, o Novo Testamento, principalmente, e a igreja primitiva. Por origem, eu quero dizer isso. Na sua origem, o cristianismo nunca tratou com pessoas por meio do medo, amedrontar para fazer com que as pessoas permanecessem ali. Não. Esse tipo de acontecimento passou a acontecer no decorrer da história do cristianismo. Mas isso não tem a ver com as suas origens. Porque esta advertência aqui não é para amedrontar. Ao contrário, é uma advertência para exortar. Essa é outra palavra também muito mal compreendida no meio religioso cristão. Tem gente que acha que exortar é punir, castigar. Uma palavra exortativa é uma palavra pesada, é uma palavra que traz tristeza para as pessoas e às vezes até afronta para as pessoas. Não é nada disso. Exortar, exortação é a ação de exortar. E o que é exortar? Exortar é encorajar. É dizer, olha, não desistam. É o famoso vamos que vamos. Encorajar a congregação a abandonar a atitude de não ouvir o filho, de não considerar a sua mensagem como sendo essencial. É isso que significa exortar. E é essa a ideia desta advertência maravilhosa. Ouvir e logo esquecer, ou seja, ouvir e não obedecer, isso é desprezar o filho. Vamos pensar em algumas coisas. Isso nos leva à situação de nos esforçarmos por viver vidas próximas do Filho, vidas que tenham tudo a ver com Ele. Por nossa salvação nada fizemos, nada devemos nos esforçar para sermos salvos. Agora, devemos sim nos esforçar para não sermos apenas religiosos. O que eu quero dizer com isso? Meros participantes de programações, pessoas que apenas frequentam endereços, simples cumpridores de programas. Não, nada disso. Agora, devemos ser o quê? Espirituais, pessoas com compromisso real com o Filho. Por quê? Como é que chegamos a isso? Nós chegamos a isso, esse compromisso real, a partir do momento, a partir da visão, do entendimento de quem é o Filho. Quando nós sabemos quem é Ele e qual a sua importância em tudo o que existe. Tudo. Ele sustenta todas as coisas, inclusive nós. Uma outra coisa importante, o desinteresse ele tem sido uma praga na igreja desde o primeiro século. Isso não é coisa nova, não. Preguiça, indolência, descuido, indiferença, simples curiosidade. Tem isso também. Tudo isso só demonstra a nossa atitude de passividade em relação ao filho. Não somos proativos. Tem muita gente que se aproxima das coisas de Deus. Sabe para quê? Só para saber o que está acontecendo. O que está acontecendo lá? Hoje eu vou lá ver o que está pegando. Então, esse é o tipo de curiosidade. Há uma curiosidade que é boa. Mas esse é o tipo de curiosidade sem intenção de prestar atenção ao que é dito. E é uma curiosidade com total indiferença. Bom, eu devo dizer uma coisa para você. Vale para todos nós. A atitude, ela pode ser de indiferença, mas os seus resultados nunca serão neutros. Agir assim nos levará para longe do Filho e da comunhão uns com os outros. Sim, essa comunhão que devemos ter uns com os outros, ela desaparecerá também.
Não nos esqueçamos que a mensagem trazida pelo Filho é o que organizou e uniu a igreja. Sem aquela mensagem, não existiria igreja. Por isso, longe dessa palavra, nós estaremos longe do Filho e da igreja, da congregação dos santos, como vários textos bíblicos chama o povo de Deus. Portanto, ouçamos com muita atenção para não ficarmos boiando neste mundo e também para cumprirmos de modo correto a vontade e a palavra do Filho. Então nós temos aqui um lado negativo e um lado positivo, para ouvir com muita atenção, para nos livrar de estarmos vagando neste mundo. É o lado negativo. O lado positivo de ouvir o Filho é para que nós possamos cumprir adequadamente a palavra dele, a vontade dele. É isso. Na próxima aula, o autor de Hebreus continua descrevendo a superioridade do Filho, mas nos levará aos propósitos de Deus para o ser humano. Sim, vai falar conosco diretamente. Propósitos de Deus a partir do quê? Da vitória do Filho sobre o mal. Tem tanto mal no mundo. O que acontece? Por quê? O que Deus tem para nós? Não perca! Bom, se você gostou desta aula e quer se inscrever aqui no canal, por favor, não se esqueça também de ativar as notificações que fica lá naquele sininho, para saber quando for publicada a próxima aula. A todos, tudo de bom, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.